Bom que você está aqui nessa manhã. Eu quero compartilhar com vocês a palavra hoje. E no final nós vamos orar por algumas coisas que o Senhor nos deu de direção. E hoje eu quero fazer algo um pouquinho diferente. Até a temática vai ser um pouco diferente. E vou até tirar essas coisas aqui da frente para ficar melhor a projeção. Porque hoje eu preparei umas imagens aqui que acho que vão ficar mais fáceis. Isaac, se você puder, apaga essa luz branca, deixa outra luz também, porque hoje você vai ver bastante esse telão, pode ser, gente? E eu queria perguntar, você já parou para pensar no tamanho do nosso Deus? Se você tivesse que pensar em comparar Deus, o tamanho dele a alguma coisa, com que você compararia? Sei lá, qual foi a maior coisa que você já viu? Você já viu um avião já, de perto? Já, outro dia foi embarcar no avião, e aí chegou o ônibus do lado do avião, né? A gente não entrou pelo aquele finger, e aí você fica do lado daquela turbina gigantesca. Uma vez nós fomos viajar, eu e a Mar, e a gente pôde fazer uma visita num porta-aviões da Segunda Guerra Mundial, e era uma coisa assim que a gente olhou de longe, a gente olhava assim para trás, você não conseguia ver o final. Em cima daquele porta-aviões tinham aviões, obviamente, né? Mas tinha uma miniatura de um foguete que foi para de um foguete que foi para a Lua, né? Da missão espacial norte-americana. E eu fiquei, meu Deus, olha o tamanho disso. Alguém já subiu num prédio muito alto? Você já subiu num prédio muito alto já? Tinha aquela, São Paulo, não sei qual que é, acho que é a Torre do Santander agora, mas ele chamava a Torre do Banespa, não é verdade? E é alto pra caramba. Quando já subiram a Pedra Grande? Pedra Grande já subiram. É grande ou não é? É grande. É quando você olha para lá, você fala, meu... Mas você acha que dá para comparar Deus com a Pedra Grande? Não. Deus é maior ou menor? Maior. Mas é engraçado que muitas vezes a gente precisa ter essa dimensão de pensar qual é o tamanho do nosso Deus. Se você tivesse que completar essa frase, Deus é... Como que você completaria? Fala aí algumas coisas. Pode apagar até o fundo, Isaac, pode apagar. Deixar essa no máximo, essa outra no máximo. E aí, se tivesse que falar, Deus é... Fala aí, fala alto aí. Imensurável. O que falaram aí? Incomparável. O que mais, gente? Fala aí, o que Deus é? O que Deus é? Lindo. Deve ser lindo também. Não vi, mas quando ver é uma das coisas que eu vou falar para ele, com certeza. Eu quero hoje falar com vocês de uma perspectiva de um Deus que ele é indescritível. Que muitas vezes faltam palavras para dizer quem Deus é. E nós temos lido o Evangelho de João, na verdade, quantos têm lido essa semana? E foi uma bênção a gente ler o Evangelho de João. Pô, é tão legal ver a sequência, como é que foi construído as coisas. Nós vamos continuar esse mês todo lendo o Evangelho de João. E lá no João 1, no capítulo 1, versículo de 1 a 5, a Bíblia diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra, ou o verbo, estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, e por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Esse é o primeiro, é a abertura do livro do Evangelho de João. João está falando sobre quem, gente? Está falando sobre Jesus. E para mim, é impressionante saber que Jesus estava na criação. Jesus não veio depois, e deu errado. Não, Jesus estava na criação, o Espírito de Deus estava na criação. Ele estava lá, ele viu tudo.
Jesus presenciou a criação de Adão e Eva, Jesus presenciou a criação dos animais, a divisão da terra e do mar, Jesus viu Sodoma e Gomorra, Jesus viu Abraão, Isaac, Jesus viu Melquisedeque, Jesus viu Enoque. Jesus viu uma série de pessoas que são relatadas lá no Antigo Testamento. Jesus, ele estava lá. E nesse mês que nós estamos lendo João, o objetivo é a gente conhecer mais a Jesus. E hoje o que eu queria mostrar para vocês é a grandeza desse nosso Deus. Essa é uma mensagem que não é minha, eu ouvi há muitos anos atrás de um pastor chamado Louis Giglio. Eu lembro que desde que eu ouvi essa mensagem em 2006, 2007, faz tempo pra caramba, impactou muito a minha vida. Porque eu aprendi a ver o nosso Deus de uma maneira diferente. Então hoje eu quero falar com vocês então sobre a grandeza do nosso Deus, e eu vou usar bastante aqui o projetor, o telão aqui, como eu falei para vocês. E existem 2 textos na Bíblia, nós vamos falar um pouco sobre o espaço, pode ser, gente? Vocês gostam do espaço? Quantos gostam do espaço? Você gosta do espaço? Ninguém gosta do espaço aqui, uma ficção científica, cadê os nerds de plantão aqui? Mas nós vamos falar não sobre coisas inventadas, vamos falar sobre coisas reais, factuais. É tão interessante, impressionante, gente, que a Bíblia vai dizer sobre a grandeza do nosso Deus. Isaías 40:12 diz, essas palavras estão lá na Bíblia em Isaías 40:12. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Olha para sua mão aí. Cabe um oceano na sua mão? Às vezes não cabe nem um lanche, não é verdade? E Isaías fala que Deus, com a palma da sua mão, mediu os oceanos. Eu vou bem devagar para você entender o tamanho do negócio. Uma mão cabe os oceanos, e os céus com os seus dedos. Isaías 66, Isaías é o profeta que mais teve essa revelação preciosa da grandeza de Deus. Ele fala assim, Deus falando para Isaías: o céu é o meu trono, e a terra é o suporte dos meus pés. É um pé bem grande, não é verdade? Para a terra ser o suporte dos pés. E hoje eu quero falar sobre a grandeza de Deus, porque quando a gente começa a enfrentar certas coisas na nossa vida, às vezes a gente tem uma falsa sensação de que o diabo tem o mesmo tamanho de Deus, de que certas circunstâncias são mais poderosas do que Deus, de que algumas coisas não vão passar, de que muitas vezes Deus não nos enxerga. E eu espero que nessa manhã todas essas mentiras caiam dos nossos corações. Imagina que na criação Deus falou isso: haja luz e houve luz. Vamos lembrar aqui, quantos de vocês foram aqui na escola aqui, qual é a velocidade da luz? É brincadeira, eu também não sei, eu fui pesquisar tudo antes, né? Porque aí tem um nível de nerdice muito grande, ainda não cheguei nisso. Mas ela viaja aproximadamente a 300.000 quilômetros por segundo. Não é nem por hora. A luz é tão rápida, gente, que quando ela sai lá do Sol, ela dá 7 vezes a volta na Terra em 1 segundo. Muito louco. Existe uma teoria do universo muito interessante. Uma teoria dessas pessoas que estudam o universo e tudo mais, que falam que realmente deve ser muito impossível a gente estar sozinho
em todo o universo. Aí o pessoal da ficção científica que gosta bastante dessas teorias. Eu não estou falando que existe alienígena, mas realmente o universo é muito grande só para a gente. A gente não tem nem tecnologia para explorar todas as coisas que existem no universo. Mas esse universo não existe para nós descobrirmos ele, mas que o universo existe para revelar a grandeza, a majestade e a glória de Deus. Salmo 33, versículo 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e as estrelas pelo sopro da sua boca. Essas imagens que eu vou mostrar, e todas elas eu retirei lá do site da NASA, do telescópio Hubble e do telescópio James Webb, que todas as imagens que nós temos são conhecidas por esses dois telescópios. Essa é uma galáxia NGC 7714, que está aproximadamente 100 mil anos-luz de nós. Longe, é bem longe. Depois nós vamos falar sobre essa medida aqui. Mas o Salmo 33 fala isso: pela palavra do Senhor. Pelo que, gente? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e as estrelas pelo sopro da sua boca. Imagina esse poder. Eu não tenho poder para falar isso, mas o Senhor tem. Porque as palavras que saem da boca dele são viva. É viva. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele criou os céus pela palavra que saiu da sua boca. E eu não sei se você sabe, se vocês vão lembrar um pouco aqui da escola, mas eu e você vivemos num lugar chamado Via Láctea. Quantos lembram disso aí? Você lembra da Via Láctea? Vocês lembram disso? Essa é a Via Láctea. Vou tirar do telescópio Iraque toda essa área aqui, que não vai dar para ver por causa que o painel aqui não vai funcionar, mas toda essa parte luminosa aqui que você vê aqui no meio é a nossa Via Láctea. Tem bastante estrela aí, sim ou não? Imagina que cada ponto que você está vendo aí brilhante, que é diferente desse vermelho, desse azul, desse fundo aí que tem, desse roxo, são estrelas. É aqui que a gente vive. Onde você acha que a gente está aqui? Dá um chute aí. Você consegue se ver aí? Consegue achar alguma coisa daí? Não. Essa é a galáxia que nós vivemos. Se a gente parasse para contar todas as estrelas que existem nessa galáxia, e nós contássemos uma por uma, não só essas que são grandes assim, mas essas menorzinhas aqui, se nós conseguíssemos contar uma por segundo, os cientistas dizem que nós demoraríamos 2.500 anos para poder contar só as estrelas que nós temos na nossa galáxia. Se contássemos uma por segundo. E para conseguir viajar nessa galáxia aqui, a gente usa essa medida, os cientistas usam essa medida chamada de ano-luz. Um ano-luz corresponde a 9,43 trilhões de quilômetros. Então o metro, o centímetro não adianta nada quando a gente fala de espaço. Um ano-luz, 46 trilhões de quilômetros. Essa é a régua que nós temos que usar para medir o universo. E nesse condomínio aqui que a gente vive, vamos chamar a nossa galáxia de condomínio aqui, tem bilhões e bilhões de estrelas, centenas de milhões de estrelas. Isso aqui nós estamos falando só da nossa Via Láctea. Se você for pesquisar sobre essas coisas, você vai encontrar que eles falam, que é o universo conhecido. É o universo que nós conhecemos, que tem uma parte que o homem ainda não conhece. Não faz a mínima ideia de que existe. E com isso, gente, a gente consegue ter um pouco do tamanho do nosso Deus. Olha o que Isaías 46 diz. O Senhor falando: a quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Alguns gastam o seu ouro e a sua prata e contratam um artesão para lhes fazer um Deus.
E então se curvam diante dele, o adoram, levam-no consigo sobre o ombro, e quando o põem no lugar, ele ali fica. Nem pode mesmo se mexer. Quando alguém faz uma oração para esse ídolo, ele não responde. Não pode livrar as pessoas de suas aflições. Não se esqueçam disto. Tenham em mente, lembrem-se bem, ó rebeldes. Lembre-se, o Senhor dizendo, do que eu fiz no passado. Pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. O próprio texto de Isaías, no versículo capítulo 40, ele fala: olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. E por causa do seu grande poder e a sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Como se Deus fizesse uma chamada na escola pelo nome de todas as estrelas. São bilhões. E a Bíblia diz que Ele chama todas pelo nome. E elas não ousam se ausentar quando Ele as chama. Nosso Deus é grande ou não é, gente? É poderoso ou não é? Eu quero mostrar para vocês agora uma outra imagem que representa algo interessante. Essa é a Via Láctea, que é o nosso condomínio visto de cima. Foram milhões e milhões de fotos há muitos anos sendo compiladas para conseguir chegar nessa imagem aí. Bonitinha, não é? Parece um redemoinho, né? Eu gosto de ver essas imagens porque elas mostram a beleza mesmo que o nosso Deus tem até para criar as coisas, não é verdade? Onde vocês acham que nós estamos aqui? Tem alguma ideia? Dá um chute aí. Eu já vou falar que no meio não é, porque se a gente estivesse no meio, a gente estaria destruído e aniquilado completamente. A nossa Via Láctea, ela tem de distância 100 mil anos-luz. Quem é bom de matemática aí? Faz 100 mil vezes 9.046 trilhões e a gente vai descobrir o tamanho da nossa galáxia. E antes de você pensar nisso, fala: nossa, a gente deve estar bem no meio. Não, não estamos. A gente está mais ou menos aqui, ó. Em algum lugar próximo daí, mas não estou falando da Terra, tá? Estou falando do sistema solar. Dá para ver a Terra daí, gente? Não dá, né? E aqui eu queria parar um pouco, sabe, meus irmãos e irmãs, porque assim, daqui a gente não vê a gente, vê? Não vê. A nossa Via Láctea, que é aquela foto que eu mostrei antes, ela é tão grande e vasta, só que aqui ela nem aparece. Nosso sistema solar não aparece, a nossa Terra não aparece, o seu carro aparece? Não, a minha roupa aparece? E a conta bancária aparece? Não. Os cientistas, para fazer uma noção de tamanho de comparação, eles falam que o sistema solar é do tamanho de uma moeda de 5 centavos, se caísse uma moeda de 5 centavos no solo do continente norte-americano. Esse é o tamanho do nosso sistema solar comparado à Via Láctea, no nosso condomínio aqui. E dentro desse sistema solar existe uma estrela muito grande, que é o nosso famoso Sol, não é verdade? Mas o nosso Sol nem é o tão maior da nossa galáxia. E aí dentro disso tudo temos nós, certo? Vamos ir aproximando a gente um pouco? Aí nós estamos aí, certo? A Terra. Bonita, né? Essa foto foi tirada a bordo da Apollo 17. A gente consegue ver aqui, né?
a ponta da África, Madagascar, o Cabo da Boa Esperança ali, a ponte do Sinai lá em cima, toda a parte aqui do Oriente Médio, a Antártida aqui embaixo, os ventos. E esses somos eu e você. Essa é uma foto mesmo, não é uma reconstrução digital não, é uma foto que um dos astronautas retirou durante a missão da Apollo 17. E a gente já viu bastante isso, né, em livros, hoje com a internet, né, a gente vê uma imagem dessas e a gente nem valoriza. Mas tem alguém aqui que viu o homem pousar na Lua? Alguém viu aí na TV o homem pousar na Lua? Tudo bem, a idade está tudo certo, não está tudo tranquilo. Vi essa imagem lá em 1977, onde foram as primeiras coisas. Ninguém sabia como era o formato da nossa terra, como que funcionava. Só que aqui a gente também não vê nenhum país. Aqui nós não vemos nenhuma pessoa. Com essa foto a gente não vê as necessidades, vemos? A gente não vê as necessidades. A gente não vê a pobreza, a gente não vê dor, não vê sofrimento. A gente não vê glória, a gente não vê glamour, a gente não vê o quintal de ninguém, a gente não vê o carro de ninguém. E quando a gente vê essa imagem, a gente percebe, nós não somos tão grandes assim, somos, gente? Nós não somos o centro do universo. Nós não estamos no meio de tudo. E isso é importante porque muitas vezes na nossa vida nós desfrutamos muito pouco do nosso relacionamento e da nossa intimidade com Deus, porque nós colocamos nós mesmos no centro de tudo. E quando nós colocamos no centro de tudo, nós perdemos a grandeza de Deus, sabia disso? Toda vez que eu e você nos colocamos no centro do nosso próprio mundo e as coisas têm que orbitar e gerar ao nosso redor, nós perdemos o tamanho de quem Deus realmente é. Quem está no centro? É o Senhor. Mas quando nós estamos no centro, nós sofremos essa falta de compreensão exata de quem deveria realmente reinar sobre as nossas vidas. Talvez olhando desse tamanho a gente pensa assim, a nossa vida talvez não é tão preciosa, tão importante como ela é. O Neil Armstrong, né, que foi o primeiro homem a pisar na Lua, ele escreveu essas palavras quando ele estava na Apollo 11, eu vou ler para vocês, ele fala assim: eu lembro que voltando para casa da Apollo 11, me chocou ver que aquela bolinha pequena e azul era a Terra. Coloquei o meu dedo na frente e fechei um dos meus olhos e o meu dedão cobriu todo o planeta Terra. E a conclusão dele foi assim: mas eu não me senti um gigante, eu me senti na verdade muito, muito pequeno. É o que o salmista vai dizer no Salmo 8. O salmista ele diz assim, volta isso: quando eu olho para os céus e contemplo as obras dos teus dedos, a obra das tuas mãos, a lua, as estrelas que ali puseste, eu pergunto: quem são os simples mortais? Quem são os simples homens para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E aqui eu não estou falando isso para a gente se sentir, para falar que você é pequeno ou menor, só estou falando, é a realidade, tá bom, gente? A realidade é que a gente é pequeno nesse vasto universo que o Senhor criou. Agora, para a gente continuar mostrando mais algumas fotos, essa aqui é a Voyager. Essa foi a primeira sonda espacial, pode passar a próxima, isso, enviada em 1977. Quem nasceu em 77 aí? Essa foi a primeira sonda espacial que foi enviada em 77. E a missão dela era viajar pelo nosso sistema solar e tirar fotos dos planetas, coisa que a gente não tinha até então, fotos dos planetas. Então, a NASA envia ela, e lá 13 anos depois, 1990, essa sonda está bem longe já da Terra. A NASA manda um comando para a Voyager e diz assim: você viajou bastante, agora vira para trás e fotografa aquilo que você está vendo, fotografa de onde você está, todas
os planetas de onde você está. Nesse momento, a Voyager está a 6 bilhões de quilômetros da Terra, está viajando a 64 mil quilômetros por hora, se distanciando do Sol, e ela vira, e ela tira 60 fotos. Ela fotografa 60 imagens. Cada imagem dessa, eu até anotei aqui porque é interessante, ela tem 640 mil megapixels cada imagem que ela tira. Cada pixel demora 5 horas e meia para chegar na Terra. Você está reclamando do seu 3G, né? Que às vezes é lento. Ela fotografou e demorou meses para chegar às fotos. Meses e meses, ninguém sabe o que vai acontecer. Não é esse negócio que a gente tira a foto, já vê, não gostou, deleta, tira outra. Meses, meses. E depois de meses, essa é a foto que chega. Parece aquele celular, né? VGA, né? Aqueles bem velho, né? Mas essa foto é célebre no meio da astronomia, chamada do pálido ponto azul. Vocês conseguem ver onde está o ponto azul? Dá para ver? Não? Está aqui, ó. Está vendo esse pontinho? Está aqui, ó, para quem não dá para ver. É um pontinho de nada. Você fala, pô, é um erro, né? É um erro na foto. Não, você percebe que no resto não tem nada. E é tão interessante ver isso, gente. Porque esses raios que a gente está vendo esses raios coloridos aí? É o Sol batendo na Voyager e refletindo. Porque ela é toda de metal, então o Sol bateu nela e refletiu. E não é muita coincidência que na hora que o Sol bate, reflete, ela tira a foto, aparece a Terra. É nós ali, ó. A 6 bilhões de quilômetros de distância. Está vendo você aí? Não, eu também não estou me vendo, não. Nesse pontinho azul aí, a 6 bilhões de quilômetros, tem 8 bilhões de pessoas. E nós somos uma pessoa dentro disso aí. Não parece muito significante, gente? Parece ou não parece? E é mesmo. Mas o mesmo Deus que criou tudo isso, que chama cada estrela pelo seu nome, Ele ama eu e você. O Deus que fez o Sol bater nas costas da Voyager e refletir sobre a Terra, para na hora daquele clique, sair essa foto, ama você. A pessoa que chama as estrelas pelo nome, nenhuma se ausenta, ama você. E às vezes quando Ele chama, a gente não ouve. Às vezes quando Ele chama, a gente está preocupado com outras coisas, mas as estrelas que são espertas, sabe quem criou e quem tem todo o poder, e quem é grandioso bastante para isso. A Bíblia fala que quando Ele as chama, elas não ousam não aparecer. Deus, Ele conhece onde nós moramos, cada desejo e preocupação do nosso coração. E Ele está aqui hoje, meus irmãos e irmãs, e nos convida para uma relação. Você veio numa igreja, tá? Você não veio numa aula de ciências. Isso aqui é uma igreja ainda, é uma igreja. Mas é uma igreja que aprendeu que a coisa mais importante que existe é o relacionamento com Deus. Porque Jesus disse que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando a gente começa a entender esse Deus e saber que nós somos amados para Ele nesse nível, isso deve trazer um conforto ao nosso coração, um temor bom, mas um temor de falar, caramba, eu realmente sou muito amado. Agora vamos para uma viagem
Vamos continuar nossa viagem, sim ou não, gente? Vamos, a partir dessa Voyager, vamos para 150 milhões de quilômetros. Aqui é o outro detalhe dela, aqui é a foto mais contrastada. Você vê que realmente não é um erro, é exatamente a posição da Terra. Chegamos no Sol. Essa é uma foto real. Bonita, não é, gente? Não está faltando os... Normalmente quando você desenha Sol, não tem 2 olhinhos e um sorrisinho? Está faltando, né? São milhões e milhões de explosões atômicas que acontecem por segundo dentro do Sol. É uma bola de fogo, 5.500 graus Celsius queimando nele. E demora somente 8 minutos para a luz sair do Sol e chegar até a gente. 8 minutos. E lá em Gênesis fala que Deus disse: haja luz e houve luz. Você consegue imaginar isso aqui saindo da boca de Deus? Tem que ter poder ou não tem? Desgrela, saiu um sol, mano, da boca de Deus. Eu imagino Jesus vendo tudo isso. Ele vai ter falado: caramba, meu pai ele é bom, velho. Sai da boca de Deus. Gente, se a gente tivesse 3 quilômetros fora do eixo, se a gente tivesse 500 quilômetros fora do eixo, a gente seria queimado. E na nossa Terra existe camada de ozônio, existe a distância, a inclinação certa para que o Sol dê o que nós precisamos para sobreviver. Isso não tem como ser obra do acaso. Isso é obra de um Deus criador, que tem um design em mente, que equilibra as coisas, que nos ama, que nos ama. Esse é o tamanho aproximado da Terra. Opa, volta. Vamos voltar aqui. Da Terra perto do Sol. Gustavo, mas eu estou me sentindo pequeno. Bem-vindo, esse é o propósito do culto hoje. É muito pequeno, gente. Agora vamos 440 anos-luz distante. E nós encontramos essa aqui. Olha que bonita. Vou até sair aqui da frente. Aqui. É a galáxia Pleiades. A foto nem coube inteira no painel. Mas é bonita, não é, gente? É linda. E é interessante que essa galáxia ela é uma das mais citadas nas Escrituras, sabia? Quando Deus fala com Jó, ele fala: você é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo das Pleiades, que são os nomes das estrelas, ou afrouxar as cordas do Órion, que é um outro grupo de galáxias? Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações, ou guiar a ursa e seus filhotes pelo céu? Você conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? O que Jó responde? Não posso. Não sei. Vamos mais longe? O som está aí, você deixou no ponto aí, Isaac? Beleza? Mais um pouquinho longe aqui. 1000 anos-luz a partir dessa Pleiade que a gente viu aqui. Eu coloquei de novo porque realmente ela é muito bonita, né, gente? Depois você pode pesquisar aí. Ela tem mais 2 para trás, mais 4 para baixo. E elas estão brilhando assim agora. Se tiver um telescópio na sua casa e ele chegar a 400 mil anos-luz, você vai conseguir ver essa imagem aí. Essa é a vela pulsar. O que é isso aí? Não sei também, fui pesquisar. A pulsar é uma estrela que explode e vira uma supernova. E ela começa a ruir dentro de si mesma, numa intensidade magnética muito grande. Ela é uma estrela de nêutron altamente magnetizada. O centro dela oscila 11 vezes por segundo. Ela é gigantesca. Para mim, ela parece um arco e flecha soltando uma flecha, não parece? Na minha cabeça é um arco e flecha soltando. E quando os cientistas encontraram essa imagem, eles apontaram um radiotelescópio, que o pessoal usa para saber se tem vida ao redor, fora do mundo, da Terra. E ele apontou para isso. E eu quero mostrar o som que sai quando apontaram para ela. Dá um play. Você apontou um radiotelescópio para isso,
aparece exatamente esse som. Alguém manja de código Morse aqui? Eu também não, mas para mim, sabe o que essa estrela está falando? Deus é todo poderoso, Deus é grandioso, olha o tamanho desse Deus, olha o tamanho desse poder, olha a sua majestade. Gente, por que isso está aí? Por que nós estamos conseguindo enxergar isso? Vamos para uma outra imagem. 8.000 anos-luz da frente, nós temos essa aqui, ó. É a nebulosa Ampulheta. Eu acho que Deus colocou essa aí só por diversão, só. Sua mãe falava para você: filho, os olhos do Senhor estão em todo lugar? Eu ouvi bastante isso da minha mãe. Para mim é isso aqui. Se você não gostou dessa, tem essa aqui, ó. Parece uma montagem, né? Entra no site do Hubble, você vai baixar isso no seu computador, vai pôr de plano de fundo no seu celular. Ou se você não gostou dessa, tem essa aqui também, ó. E se não fosse bastante, também tem essa aqui. Todas as fotos que o telescópio Hubble fotografou nesses anos, desde 1990, quando ele foi lançado. Os céus declaram a glória de Deus ou não declaram a glória de Deus? Não é só sobre o nosso céu, sobre as estrelas que nós podemos ver, mas é esse céu, é essa imensidão. A gente está a 8.000 anos-luz da Terra, agora nós vamos para 28 milhões de anos-luz da Terra. Essa é uma galáxia chamada Sombreiro, é uma das mais queridinhas da astronomia. Essa já foi tirada pelo telescópio James Webb. O telescópio James Webb foi lançado em 2021. Ele tem 13 vezes mais potência do que o Hubble, que foi as fotos que nós vimos. E ele está apontando para o mesmo lugar e tirando as mesmas fotos. Então, ao longo dos anos, nós vamos ver essas fotos atualizadas. Bonita ou não é bonita essa aqui? Essa não tem nenhuma explicação, é só porque ela é bonita mesmo que eu coloquei. Olha o tamanho disso. Olha quantas estrelas. E o Senhor chama cada uma delas pelo nome. E todas essas fotos foram tiradas por esses dois telescópios. Estou colocando só a tom de conhecimento, se você depois pode pesquisar mais sobre isso. Esse é o telescópio Hubble, o mais antigo. Ele está a 560 quilômetros da Terra, suspenso, não é verdade? E ele fica dando para nós essas imagens. E o James Webb, que é esse aqui, mais moderno, ele está a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Foi lançado em 2021. E para nós concluirmos aqui, meus irmãos e irmãs, a última imagem que eu quero mostrar para você é essa aqui, que é uma galáxia chamada Galáxia Redemoinho. Eu escrevi errado ali, é Whirlpool. Essa é uma das galáxias mais distantes que eles conseguiram fotografar. É a galáxia Grand Design. Eles dizem que os cálculos fazem que pode existir de 300 bilhões a 500 bilhões de estrelas dentro dessa galáxia. E essa galáxia não está comendo aquela não. Essa aqui é uma outra galáxia que elas parecem que estão conectadas, mas elas têm uma distância profunda e elas não vão bater uma na outra, porque se elas batessem uma na outra ia ser um cataclisma épico, mas elas vão passar, daqui milhões de anos, elas vão passar uma pela outra sem acontecer nada. E em todos esses rosas dessa imagem, todos os rosas, estão vendo os rosas aqui, gente? Todos esses rosas são incubadoras de estrelas. De cada uma desses pontos rosas nascem milhões e milhões e milhões de estrelas. Bonito ou não é, gente? E tem uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês, que é a imagem mais distante. E aí nós vamos para mais longe ainda. Mas é talvez a imagem mais bonita, que eu deixei por último, que a gente vai ver hoje. Jesus, ele fez tudo isso que nós vimos hoje. A Bíblia fala isso, certo?
João 1 fala isso. Gênesis fala isso. Colossenses fala isso. Isaías fala isso. Tudo aponta para Jesus Cristo. Toda a existência de tudo que nós vimos, tudo que foi criado, é Jesus. Todo esse universo existe para louvor e honra e glória de Jesus. E mesmo esse que viu tudo e presenciou a criação de todas essas coisas que nós vimos, Ele vem, se fez carne e habita entre nós. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero que você pense uma coisa. Nós comemoramos agora mesmo o Natal. O Natal não é só o nascimento de uma criança. O Natal é Jesus Cristo que criou tudo aquilo encarnado, escolhendo vir nesta terra para morrer numa cruz por nós, para que os nossos pecados que nos afastam de Deus fossem rompidos e aniquilados, para que pudéssemos ter um relacionamento com Deus. É por amor que Jesus morreu na cruz. É por amor que Ele morreu na cruz. E nisso nós vamos encontrar, não é verdade, o João dizendo exatamente isso que nós lemos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nada. Pessoal, mas o que isso tem a ver com conhecer Jesus? O que tem isso com a eternidade que nós estamos pregando? O que tem isso com as minhas escolhas? Tem a ver com uma coisa: você e eu somos muito amados. Nós nos movemos e nos movimentamos a partir deste amor que Deus tem por nós. Nós movemos e existimos e nos relacionamos e fazemos negócios e mantemos a nossa aliança do casamento junta e educamos os nossos filhos e permanecemos fiéis uns aos outros. Por quê? Por causa do amor que foi derramado em nossos corações. Não é porque a gente tem algo em troca, porque a pessoa que criou, Deus que criou todo esse universo, acha que Ele precisa de algo, gente? Cara, um Deus que sai o sol da sua boca não precisa de mim, mas Ele me quer. Ele tem um santo desejo de se relacionar. Filipenses, o texto de Filipenses tão famoso vai dizer isso. Ele fala: Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que Ele devia se apegar, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nessa mesma Bíblia a gente encontra o salmista dizendo, o salmista lá no Salmo 103, ele diz isso. Ele fala: o Senhor é o que, gente? Compassivo e misericordioso. Esse mesmo Deus que criou todas as coisas, Ele é o que? Muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com aqueles que o temem. E assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem nos separará do amor de Deus? Romanos 8. Quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer: eu oro para que vocês conheçam a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Dá para gastar uma vida sendo amado por Deus. Dá para gastar uma vida conhecendo esse amor de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele já nos conhecia. Ele conhecia os nossos pecados.
Ele conhecia os nossos erros. E isso não o impediu de morrer por nós. Muitos aqui, que vocês estão aqui nessa manhã, nós já somos cristãos há um certo tempo. Mas o problema da familiaridade é que às vezes a gente esquece a grandeza. O problema daquela pessoa que você conhece muito é que às vezes ela corta o cabelo e você não percebe. Às vezes nós estamos olhando tanto para os nossos problemas e a gente não vê aquele texto que Deus falou com o povo: vejam, vocês não estão percebendo, estou fazendo algo novo. Vou fazer rios no meio do deserto. A grandeza do nosso Deus faz com que a gente aprenda de que Ele é confiável e de que nós temos que dedicar a nossa vida para conhecer. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei quem você é no seu íntimo, eu não sei o que você faz nas suas horas vagas, eu não sei como é que está o seu trabalho, eu não sei como é ter a sua vida, eu não sei como é que é o seu passado, eu não sei como é que é a sua vergonha, o seu medo. Mas eu sei uma coisa: antes mesmo de você acertar ou errar, Deus já amava você. E essa não é uma mensagem para você abraçar e falar: eu posso conviver com tudo aquilo que eu sou. Não, Deus, Ele ama você. O que precisa ser abandonado, precisa ser abandonado. Porque só existe uma coisa que nos impede de conhecer a vontade de Deus completa, que é o nosso pecado. Por isso que o texto do salmista fala: assim como é alto a altura do céu sobre as montanhas, esse é o tamanho do nosso amor, o amor de Deus por nós. E assim como é longe o Oriente do Ocidente, é assim que Deus faz quando Ele afasta de nós os nossos pecados. Ele afasta a culpa, Ele afasta a condenação. Essa cruz é sobre perdão, é sobre liberdade, é sobre purificação, é sobre renovação, é sobre limpeza, é sobre santidade. Porque em Cristo Jesus a Bíblia fala: não há mais condenação. Enquanto eu preparava essa mensagem, tinha uma outra mensagem que eu ia compartilhar. Eu estou a semana inteira sendo lembrado dessa pregação que eu ouvi há muitos anos atrás. Eu compartilhei com a minha esposa, com a Maíra, compartilhei com meu pai. Falei: eu não sei se é o momento certo e tudo. E eu senti no meu coração que essa era a mensagem que eu deveria compartilhar hoje. Porque sabe, meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que nós precisamos saber é que não dá para a gente viver uma vida com Deus debaixo de culpa e condenação. A culpa e a condenação, eles vão destruindo o nosso relacionamento com Deus. Você não quer se encontrar com alguém que te culpa e te condena o tempo inteiro. Você foge de um encontro desse. Mas se eu e você soubermos de que essa graça astronômica de Jesus na cruz nos limpou dos nossos pecados, aniquilou o poder escravizador do pecado, eu pergunto para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã: o que nos impede de abrirmos a nossa Bíblia, lermos e orarmos ao Senhor? O que nos impede? Há algo que nos impeça? Há algo que nos impeça, meu irmão, minha irmã? Não, a não ser a nossa preguiça, a não ser o nosso amor a nós mesmos, a não ser o nosso ego inflado, a não ser a nós amarmos mais as coisas deste mundo do que amarmos ao nosso próprio Deus. E eu falei que era a última imagem, mas ainda tem mais uma imagem que eu preciso mostrar para vocês. Você fala: Gustavo, mas talvez não, né? O que vai superar essa imagem agora? O telescópio Hubble, se você fizer uma pesquisa lá no site dele, você vai encontrar muitos redemoinhos, que é um tipo específico de construção galáctica ali. Mas existe uma chamada estrutura X no centro da galáxia Redemoinho, que é aquela galáxia bonita que eu mostrei para você antes disso. Essa imagem foi a imagem mais distante que o Hubble fotografou, 31 milhões de anos-luz. Até então, até 2021, era a imagem mais distante que nós tínhamos dentro desta parte. E essa imagem é a que aparece. Está lá, você pode acessar o site e ver.
Eu nem vou dizer para você que é uma cruz, você pode dizer o que você quiser, para mim é uma cruz. Para mim é Deus gritando, na imagem mais longe, que um telescópio criado por mãos humanas encontrou, foi essa aqui. 31 milhões de anos-luz. O Hubble aponta para dentro de um redemoinho e vê isso. Não tem como lembrar do texto de Apocalipse que fala, né, que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado, foi morto antes da fundação do mundo. É Jesus em todo lugar, gente. É o universo dizendo para nós, e o universo aqui não como as pessoas usam, né? O universo está conspirando, não. O universo que Deus criou dizendo para nós: vocês são amados. Existe um Deus todo-poderoso que quer falar com você, que quer se relacionar com você, que quer ser íntimo seu e meu. Não tem como a gente continuar este ano de 2025 superficialmente. Não tem, meus irmãos e irmãs. Eu sei que talvez tudo que a gente fez até hoje fez nos chegar até onde nós estamos hoje. E aí talvez onde você está hoje não te incomoda tanto. Você fala: Gustavo, eu cheguei e tá bom assim. Deixa eu te dizer, tem mais coisas da parte de Deus para você. Tem mais da parte de Deus. Mas essa não é uma promessa vaga, porque o Deus que criou o universo diz: aquele que confia em crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É um rio que não cessa, é uma fonte a jorrar. Em toda parte que nós estamos olhando é Jesus e o nosso Pai dizendo: eu amo você. Então, meu irmão, minha irmã, antes de nós decidirmos o que nós vamos fazer com Deus, Deus ele já tinha decidido o que faria conosco. Ele já tinha decidido. E como a Bíblia diz lá em João 3, no capítulo 3, versículo 17, Jesus ele não veio para trazer condenação, ele veio para destruir o pecado, ele veio para trazer vida. É graça e é esperança. Você pode ficar em pé no seu lugar para nós encerrarmos? Jesus ele é graça e ele é esperança. E talvez hoje, meu irmão, minha irmã, você está diante de algo muito difícil. Talvez você está diante de uma montanha chamada depressão. Talvez você está aqui hoje enfrentando um abandono, solidão, injustiça, doença, uma falência financeira. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada que esse mundo possa jogar em cima de nós que pode abalar a mão daquele que construiu e edificou todo o universo com o poder da sua palavra. Não há nada. Mas nós precisamos depositar toda a nossa fé nele. A nossa confiança precisa estar no Senhor o tempo inteiro. Deixa eu dizer, meu irmão, minha irmã, você pode confiar em Deus nessa manhã. Você pode confiar em Deus nessa manhã. Se você está desanimado, abatido, você está com a sua mente agitada, você pode confiar em Deus nessa manhã. Uma das palavras que os nossos irmãos trouxeram aqui nessa manhã para nós orarmos aqui no final foi isso. Muitas pessoas com mentes agitadas, pessoas com muita falta de ar, pensando incessantemente sobre algo. Pessoas que enfrentam tremedeiras constantes, ou seja, o seu corpo está lhe dando literalmente sinais de que algo não está bem dentro da sua alma, das suas emoções. Talvez você está aqui nessa manhã e o seu casamento está por um fio. Está por um fio. Há uma convivência, mas não há mais um amor. Há uma convivência. Há uma convivência pelos filhos, há uma convivência porque é difícil separar. Meu irmão, minha irmã, de acordo com a palavra que o Senhor nos trouxe, eu quero dizer para você, esse Deus que construiu, que viu, tudo isso que nós vimos, Ele sustenta o seu casamento.
Ele restaura relacionamentos que estão congelados, petrificados. Desde que hajam pessoas capazes de pedir esta ajuda a Ele, depositar a confiança nele, Ele pode fazer. Deus não está lá esperando nós sermos boas pessoas para fazer algo por nós. Ele está lá dizendo: confie em mim, entregue a sua vida, deposite a sua confiança, pare de fazer na força do seu braço. Eu já vi muitas pessoas sendo libertas e curadas, simplesmente porque decidiram confiar em Deus. Não porque veio uma resposta, R$1 milhão ou qualquer coisa do tipo, mas a confiança, repete comigo, meu irmão, minha irmã, confiança, a confiança, a fé, eu deposito tudo, eu não tenho outro plano. Quando eu faço isso com o Senhor, Ele responde, Ele atende, é impossível Ele não atender, porque o mesmo Deus que chama as estrelas pelo nome, ama eu e você, e Ele conhece-nos pelo nome, não conhece? A Bíblia fala que quando nós nascemos de novo e se tornamos filhos e filhas, o nosso nome está escrito na palma da sua mão. Oh, gente, eu não sei se você consegue nessa manhã dimensionar o tamanho do amor de Deus por você. Ele não está irado, Ele não está distante. Mas o meu propósito nessa manhã foi mostrar algo hoje que pudesse dizer: Deus, eu e você podemos confiar o resto das nossas vidas na mão de Deus. Não tem como a gente ver essas imagens e não adorar a Deus, tem? Não tem. Não tem. Qual o tamanho do nosso problema diante disso? Qual é o tamanho das minhas dificuldades diante disso? É nada. O salmo é para a gente se sentir pequeno, sim, mas ao mesmo tempo é dizer: para Deus, mesmo o nosso pequeno é importante. Mas mais interessado do que solucionar os nossos problemas, Deus quer andar conosco. Eu sei que vocês já ouviram isso muitas vezes nesse púlpito aqui, graças a Deus. Mas é um clamor gigante do Espírito Santo nessa manhã, como se Ele estivesse gritando para nós: este ano vocês precisam ser mais cheios do Espírito Santo, mais cheios do poder e do amor e da graça e da direção e do favor, porque o nosso Deus, Ele é grandioso e Ele não está longe. A Bíblia vai dizer que Ele se inclina, o Salmo diz isso, certo? Que Ele se inclina do seu trono para ouvir as petições dos seus filhos. Por isso eu quero que nessa manhã, meu irmão, minha irmã, o seu impossível, você torne ele, coloque ele no lugar que ele precisa estar diante de Deus. Não deixe de orar, não deixe de perseverar, não abandone e não troque o amor que Deus tem por você pelas inseguranças dos nossos dias. Você pode fechar os seus olhos agora no seu lugar? Comece a engrandecer o Senhor agora. Vamos adorar o Senhor agora. Não peça nada agora. Levante a sua voz ao Senhor agora e comece a adorá-lo agora, com suas palavras, diante da grandeza de quem Ele é. Comece a adorar agora o Senhor. Eu não vou orar aqui agora. Comece a levantar as suas vozes e adorar o Senhor.